Oi, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos dar continuidade ao livro As Dores da Alma. E hoje o capítulo é sobre medo. É um assunto bem importante a ser dito, porque muitas vezes o medo nos paralisa diante de algumas situações da vida que deveria ser levada de uma forma normal, mas a maioria das pessoas sentem tanto medo que não conseguem seguir adiante, né? Nos seus objetivos, nas suas conquistas. Então, é um assunto bem importante a ser tratado aqui. Então, vamos dar continuidade. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do poder de pensar e agir com espontaneidade. E muitas vezes o medo são coisas que inventamos, né, dentro da nossa mente. Né? Não existe um perigo real e você inventa, mentalmente falando, né? Então, ao lançarmos mão de uma lanterna em uma noite escura, e focalizarmos determinado lugar, vamos torná-lo evidente. Quando destacamos algo, convergimos todas as nossas percepções mais íntimas para o motivo de nossa atenção, e ao examiná-lo, estaremos estabelecendo profundas ligações mentais através de nosso olhar ligado a esse lugar específico. Ou seja, quando sentimos medo de uma determinada coisa, é isso que está dizendo o livro, é que nós tornamos aquele determinado assunto evidente. Então, eu atraio toda a atenção para aquilo que eu tenho medo. Então, focalizar com a lanterna de nossas atenções os lugares, as pessoas, os fatos, os eventos e as coisas em geral, significa que estaremos enfatizando para nós mesmos o que queremos que a vida nos mostre e nos forneça. E aí, a sua própria atitude vai fazer com que aquilo que você mais temia aconteça. Porque a sua atitude provoca isso. Às vezes você deveria ter uma atitude mais dócil e você não tem, porque está se colocando de um jeito porque o seu medo faz com que você haja dessa maneira, e aí acaba que você provoca realmente aquilo que você estava com medo com a sua própria atitude. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu vou tentar dar algum exemplo depois. O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e em particular, com referência aos espíritos elevados. A percepção é um atributo do espírito. Quanto maior o estado de consciência do indivíduo, maior será a sua capacidade de perceber a vida, que não se limita apenas aos fragmentos da realidade, mas sim à realidade plena. Que a gente não pode... Quando a gente tem uma consciência maior da vida, a gente sabe que a vida não é só isso aqui, não é só uma vida, né? Existe um motivo maior para tudo que estamos fazendo. Então, colocar nossa atenção nas coisas da vida é fator importante para o nosso desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Todavia, é necessário saber direcionar convenientemente nossa percepção e atenção no momento exato e para o lugar certo. Quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres,
mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. A maneira como você olha o mundo faz com que sua vida seja dessa maneira. Então, se você olha as pessoas de uma maneira desconfiada, por exemplo, você nunca confia em ninguém, como é que o outro pode confiar em você? Como é que você espera que o outro confie em você se você não confia em ninguém, né? Então, é mais ou menos por aí. A gente foca em coisas ruins, então a gente recebe coisas ruins. Não é porque eu já recebi coisas ruins ou já me fizeram coisas ruins que eu vou estar o tempo inteiro focando no ruim. Então, o pessimismo é nada mais, nada menos do que você só ver coisas ruins nas pessoas, no mundo, nos lugares, nas coisas. Então, isso é ruim porque você atrai coisas ruins para você. A gente tem que focar no que é bom, tem que analisar e conseguir enxergar o que é bom nas pessoas, porque todo mundo tem o lado bom e o lado ruim, né? Ruim que eu digo assim, tem os seus defeitos. Então, a gente tem que olhar de uma forma realista, né? Mas não ficar focando apenas no lado ruim, nem no lado bom o tempo inteiro, porque isso seria irreal. Mas procurar ser mais otimista em todos os sentidos. Então, nas oportunidades de crescimento que nos oferecem nossas experiências, temos a possibilidade de validar e potencializar determinadas crenças e conceitos que poderão nos desestruturar psiquicamente, levando-nos a uma verdadeira hipnose mental. A partir disso, esquecemos-nos de visualizar o restante do mundo que nos cerca. Passamos a viver simplesmente voltados para a opinião que adotamos como única verdade, assustados e amedrontados entre constantes atmosferas de receio e apreensão. Você sempre com um pé atrás diante das pessoas e das situações, isso faz com que você atraia, porque a atitude que você tem com as pessoas sentem esse sentimento que você está interno, entendeu? Então, isso não é legal, nem para você, porque você gera uma energia negativa dentro de você, da sua mente, do seu espírito, e desestrutura toda o seu psique. Então, passamos a viver simplesmente voltados para a opinião que adotamos como única verdade, ou seja, você adota uma única, que a sua verdade é a única verdade. Então, isso é terrível, e viver assustada e amedrontada diante das situações e das pessoas é de uma desestrutura mental e espiritual imensa. Então, em muitas ocasiões, ficamos parados à margem do caminho, focalizando nossos conflitos, dificuldades e problemas, deixando a vida girar em torno deles. Então, você fica tão preso aos conflitos antigos, dificuldades e problemas, e a vida vai passando e você vai perdendo tempo de viver mais plenamente. Então, colocamos nossos dilemas como peças centrais e quando essas forças conflitantes começam a nos ameaçar, é uma ameaça que, tipo assim, está querendo desestruturar essa verdade que você adotou como única verdade. Aí, para você, você vai sentir como uma ameaça. Aí vem o medo, mas que não é uma ameaça porque
é uma verdade que está sendo mostrada para você sair dessa tela mental de catástrofe, de pessimismo, e às vezes você mesmo assim se sente amedrontada, entendeu? Porque tá desestruturando uma estrutura que você montou, mas que não é a verdadeira, certo? Então, sente-se apavorado, mas tudo aquilo que está na sua mente foi você que construiu, nem sempre é uma verdade. Então, o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Então, às vezes você tem uma entrevista de emprego para participar, mas o seu pavor é tão grande que você começa a imaginar que já não vai dar certo, que coisas ruins vão acontecer. E aí tem gente que nem sequer vai à entrevista, de tanto medo e pavor de que possa acontecer algo ruim. Aí, esses são alguns dos exemplos, né? Você vai fazer uma apresentação, tem um vídeo muito bom sobre o medo, mostrando alguns exemplos, assim, você tem uma apresentação de balé, e aí na porta, você já volta, quer dizer, o que era para você brilhar na sua apresentação, que você treinou para bastante e está preparada para essa apresentação, você recua antes de abrir a porta assim do palco e brilhar, né? Então você priva você mesmo de coisas maravilhosas pelo simples fato de estar construindo coisas ruins que possam acontecer naquela situação, certo? Então, o medo, na maioria das vezes, são construções imaginárias que a pessoa pessimista passa a viver dentro de um padrão pessimista, baseado em uma ocasião, vamos dizer. Ou até mais de uma, mas não importa. Você se baseia nas péssimas ocasiões e esquece que teve várias outras ocasiões também boas, mas você preferiu eleger as péssimas ocasiões como padrão, entendeu? Então você perde todo o seu poder de pensar naturalmente, de agir espontaneamente e a né? Você não age com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve, ou seja, dependendo do temor que te envolve, é que vai definir todo o seu padrão de vida, ou de atitudes, ou de comportamentos, em várias situações. Então, ancorados pelo receio e pela desconfiança, criamos resistências, obstáculos e tropeços que nos impedem de avançar. Completamente, por exemplo, antes de eu vir morar na Europa, várias pessoas da minha família, né? Só dizia coisas ruins que podiam acontecer. Que não vai dar certo por causa disso, que você isso, que você é aquilo outro, que não vai ganhar dinheiro, que papapá. Então, muitas pessoas não arriscam, né? Mas também não colhe. Por quê? Porque por esses medos e construções que você construiu dentro da sua cabeça. Claro que pode acontecer um monte de coisa, mas a vida é isso, que pode acontecer, mas eu deixar que o medo me paralise, que o medo
determine toda a minha vida, isso também abre portas até para a obsessão espiritual, né? Porque você está dando atenção a coisas negativas, ao medo. E aí você não faz mais nada. Eu não teria vindo para a Europa se eu tivesse deixado o medo tomar conta de mim. As inseguranças, as incertezas. A vida é uma incerteza, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Essa é a grande verdade da vida. A gente tem como traçar objetivos, metas, trabalhar para conquistar determinados objetivos, né? Mas não temos como adivinhar o que vai acontecer. A gente tem que arriscar para colher os frutos. Caso contrário, não se colhe fruto algum se não se planta. Entende? Então, a coragem, para quem não sabe, o medo é quando você faz algo apesar do medo. Então, o corajoso não é uma pessoa que não tem medo em momento algum ou em hipótese alguma. É uma pessoa que, apesar do medo que sente, apesar de todas as coisas que vêm à sua mente, ainda assim arrisca e faz e não dá atenção ao medo. Então, isso é coragem, certo? Então, ancorados pelo receio e pela desconfiança, criamos resistências, obstáculos e tropeços que impedem de a gente avançar. Então, se você dá muita atenção, você não avança em nada na sua vida. Então, passamos então a não viver novas experiências, não receber novos pensamentos e não fazer novas amizades, estacionando e dificultando nossa caminhada e progresso íntimo. Então, a gente deixa de viver coisas novas e boas experiências, porque você está focando no que não é bom, certo? Então, as sensações do medo sobrecarregam energias dos chakras do plexo solar, que é aqui no estômago, né? E do cardíaco, que é o coração, no coração, provocando quase sempre uma impressão de vácuo no estômago e um descontrole nas batidas do coração. Contudo, não seríamos afetados por nenhum acontecimento de maneira tão desgastante se estivéssemos centrados em nós mesmos. Nosso centro não é nossa mente, nem nossos sentimentos ou emoções, mas é, em verdade, nossa alma, a essência divina por meio da qual testemunhamos tudo o que ocorre dentro e fora de nós. Cada um vê o universo das coisas pelo que é. Vemos o mundo e as criaturas segundo o nível de desenvolvimento da consciência em que vivemos. Quanto maior esse nível, mais estaremos centrados e vivendo estáveis e tranquilos. Quanto menor, né, mais teremos um juízo primário de tudo e uma estreita visão dos fatos e das pessoas. Aprendendo a localizar, a focalizar e a desfocalizar nossas crises, traumas, medos, perdas e dificuldades, bem como os acontecimentos desastrosos do cotidiano, dando-lhes a devida importância e regulando o tempo necessário a fim de analisá-los proveitosamente. Teremos metas sempre adequadas e seguras que favorecerão nosso progresso espiritual. Não devemos jamais subestimá-los ou ignorá-los. Lembremos-nos de que a beleza não está somente nas flores do jardim, mas antes de tudo nos olhos de quem as admira. Então, o que diz nesse último parágrafo desse primeiro capítulo do tema que é medo? Que
aprendendo a focalizar e desfocalizar nossas crises, ou seja, a gente analisa tudo que passou na nossa vida, mas que não nos centremos o tempo inteiro no que não foi bom para a nossa vida, e sim de uma forma com que a gente foque no sentido, no momento certo, né? Aquele momento que acontece, você analisa o que aconteceu, analisa todos os acontecimentos, as dores, sofre, faz o luto da dor, que é importante para passar pelo processo de luto, e depois desfocaliza das crises, né, dos traumas e dos medos para poder seguir adiante. Se você continua preso no trauma, no medo, na perda, você está focando em perda, então você vai sempre perder o que deveria ganhar, né? Então, porque você perdeu um dia, você está focando ainda naquilo que aconteceu e vai continuar tendo perdas sucessivas na sua vida. O que mais você não queria passar, você vai passar, né? Então, lembremos que a beleza da vida, ela não está só nas flores. Eu entendo de que forma que a beleza da vida é você também conseguir enxergar a beleza até nesses momentos que não foram bons na sua vida. O que foi importante de você passar por isso, né? Por que que você passou por isso? Por um determinado momento que não foi bom na sua vida, mas tem um lado bom até nas coisas ruins. Então, a gente saber admirar o processo de elevação, de mudança, de transformação, de evolução espiritual, eu acho que é muito importante para a gente evoluir, de fato. Então, agradeço mais uma vez por vocês terem vindo e eu peço que se inscreva no meu canal, eu nunca peço, né? Então, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no meu canal e espalhe esse vídeo para as pessoas que precisam ouvir, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo.